Eu queria perguntar para o Elcio aqui uma pergunta sobre a visão, Elcio, a visão apocalíptica de Jesus, porque vocês bem falaram nas falas de vocês de que o Antigo Testamento é importante também no Novo Testamento e também há diversas releituras, inclusive colocando em Jesus um novo Moisés, um novo Elias e assim por diante. E a apocalíptica judaica também influenciou o cristianismo no primeiro século, né? Então, Elcio, fala um pouquinho para a gente sobre a questão da visão apocalíptica de Jesus. Como que ele entendia as questões de final dos tempos? Como que ele se entendia a expressão filho do homem? Fala um pouquinho para a gente. Certo. Bom, essa questão apocalíptica é um tema ainda anterior a Jesus, né? Desde lá do período persa, final do período persa, você já começa a ter textos judaicos apocalípticos. E assim, a apocalíptica, ela sempre surge nos momentos em que as pessoas já não têm mais recursos para agir. Né? Então, quer dizer, como eu não tenho mais, eu de mim mesmo não consigo mais fazer nada para resolver, então Deus vai resolver por mim, né? Ou eu estou sendo muito oprimido, então eu não consigo vencer o império, então surge essa ideia de que Deus, né, vai vir e vai julgar esses opressores, Deus vai vir e vai condenar e vai, né, e vai condenar os opressores e vai me exaltar, né, diante deles, né. Eu que sou, né, digamos assim, eu que sou um pobre, um pequeno, Deus vai me gloriar diante do grande, né. Então, quer dizer, nesse período vai acontecendo isso, né? Quer dizer, vai acontecendo um grande empobrecimento daquela região. Tanto que a gente percebe o seguinte: esses pensamentos apocalípticos, eles sempre acontecem em situações que as coisas estão muito difíceis, né? Por exemplo, você vê atualmente com esse problema da pandemia, quantas pregações apocalípticas têm surgido. E isso não é só de hoje. Na época que teve a gripe espanhola, foi a mesma coisa. As pregações apocalípticas surgiam. Na época que teve a chamada a peste bubônica, ou peste negra, ou que seja, também, né? Inclusive, várias imagens a respeito apocalípticas foram criadas a partir desses momentos, né? Então, sempre uma visão, é uma esperança, né? A apocalíptica é uma esperança de que Deus vai me ajudar, Deus vai me socorrer. Então, você tem nesse período um momento muito complicado, complexo, porque antes de Jesus já tinha havido vários conflitos, por exemplo, contra os governantes egípcios que estavam governando ali, né? Aquela região da Judéia, as revoltas dos Macabeus, depois o domínio dos Asmoneus, e depois a chegada dos romanos. Isso era um momento muito complexo, muito complicado politicamente, em que o povo estava lá, quem era pobre estava ficando cada vez mais pobre, né, e doente. Então, você vê que Jesus, ele não era um cara do centro, né, um cara importante assim na época. Ele era uma pessoa muito da margem. Ele vivia na margem do império, né? Quer dizer, ele já estava numa região longe da capital do império. E, além disso, ele estava longe de Jerusalém, estava no norte, uma região muito marginalizada, né? Antes de chegar na Galileia, vindo de Jerusalém, você tem que passar por Samaria, que era outra região também muito marginalizada, para poder chegar na Galileia, no norte de Israel, no norte naquela época, né? Que era também muito marginalizada. Né? Tanto que quando falaram sobre Jesus, vindo de Nazaré, falaram, será que pode vir alguma coisa boa de lá, Nazaré?
né? Quer dizer, isso já mostra que era uma região mesmo muito, muito complicada. Agora, conforme as pregações de Jesus, ele tinha um pensamento apocalíptico, tanto que você tem nos textos dos evangelhos, se bem que existem, é lógico, a gente trabalha sempre com essa dúvida, né? Se de fato os textos refletem exatamente o que ele disse ou não. Mas você tem nas falas de Jesus sempre um teor apocalíptico, né? Um fim dos tempos, porque ele mesmo, como pessoa, não conseguia resolver o problema, né? Então, quer dizer, ele se colocava como de repente, como alguém que foi enviado por Deus, né? Agora, o título Filho do Homem é um título que incomodava muito as lideranças, né? Por quê? Porque Filho do Homem, Filho de Deus, esses títulos, eles acabavam afrontando as lideranças, né? Religiosas, principalmente o pessoal do templo de Jerusalém. Por quê? Porque se ele é o filho o filho de Deus, né, o filho do homem, nessa expressão de ser um ser apocalíptico enviado por Deus, então quer dizer, se eu sou o filho de Deus, então eu não preciso de vocês, né? Quer dizer, se eu sou filho de Deus, eu tenho contato direto com ele, né? Eu pego o celular e mando lá uma mensagem para ele. Eu falo direto com ele, eu tenho o contato dele. Não preciso de intermediários, então não preciso do sacerdote. Eu não preciso do padre, não preciso do pastor, não preciso do missionário, não preciso de ninguém. Né? Se eu tenho acesso direto a Deus, então não preciso de ninguém. Né? Então isso revoltou muito e também ameaçou as lideranças, né, religiosas, porque as lideranças religiosas estavam também voltadas ao dinheiro. Né? Era uma política totalmente, se a gente fosse dizer, né, é lógico que é um anacronismo, mas seria uma política de extrema direita que estava interessado somente nas riquezas, né, e no empobrecimento da população, né. E Jesus, ele sempre esteve à margem e sempre foi contra essa política, né, até faz link com o que a pergunta do para o Misael sobre política, né. Então, quer dizer, Jesus estava ali combatendo esse tipo de política que era exploratória. Então, quer dizer, as mensagens dele passaram a ser umas mensagens com teor apocalíptico, na ideia de que, olha, mantenham-se fiéis a Deus, que Deus vai exaltar vocês, né? Só que o problema é que Deus ia exaltar sempre depois, né? Quando morrer, então, lá no céu, né? Deus vai separar o joio do trigo e tudo mais, né? Mas isso é muito complicado. Mas mesmo assim, essa esperança messiânica, essa esperança né, do juízo de Deus era muito, muito latente, muito viva, né? E isso se mostrou na pessoa de Jesus nessa esperança. Agora, é possível que esse conteúdo apocalíptico tenha sido colocado posterior, né? Esse conjunto, né? Ter pego uma fala de Jesus e ter ampliado isso de forma que ele combatesse esses impérios, né? Porque no texto ele está combatendo os impérios, o império, o rei, o sacerdote. Só que nas interpretações modernas você tem como se Jesus estivesse indo contra o diabo, né? Então se transformou isso numa coisa muito mística, né? E fora da nossa realidade humana, né? Mas Jesus, ele representou bem essa ideia do andarilho, do pregador que andava, né, que pregava, que curava, que ensinava, e assim por diante, né? Acho que a figura apocalíptica vai tendo forma a partir disso, né? Esse combate. E, Misael, eu queria que você falasse um pouco, em 325 depois de Cristo, nós tivemos o Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia foi delimitou, né, um delimitador de posições a respeito de quem foi Jesus de Nazaré. Até então nós tínhamos diversos cristianismos, né? Nós tínhamos o docetismo, o gnosticismo, né? Então não existia propriamente dito uma ortodoxia, né, como a gente chama hoje, né? Então existiam diversos cristianismos. E o Concílio de Nicéia, ele foi fundamental para formar um tipo de interpretação sobre esse Jesus. Esse Jesus, inclusive, filho de Deus,
se Jesus em relação com o Espírito Santo. É claro que o Concílio de Nicéia não dá muito a ênfase ao Espírito Santo, isso vai ser posterior, mas já fala um pouco do Espírito Santo, até pelo credo, né? Pelo credo apostólico. Mas fala um pouquinho para a gente, Misael, sobre a diferença desse Jesus que foi construída, essa figura que foi construída em Nicéia em 325, que até as igrejas cristãs seguem hoje, e aquele Jesus da Bíblia, né? O Jesus que é relatado nos textos bíblicos. Existe diferença? Sim ou não? Se sim, quais são? Então, Rogério, então é uma pergunta muito importante, eu acho muito interessante, porque, novamente, eu acho que se você não tem um estudo, vamos dizer assim, crítico do texto, você acaba, como aconteceu aquele caso do milagre que eu falei inicialmente, né? Você está lendo o texto com determinada lente. Claro, vale abrir um parênteses aqui, que não há como ler qualquer texto sem pressupostos e sem lente nenhuma. Sempre nós levamos para o texto as nossas pré-compreensões, o nosso mundo, as nossas vivências, etc., um monte de coisa. Então, sempre é isso. Contudo, existe um esforço por parte daqueles que fazem ciência de tentar se livrar o máximo possível dessas pré-compreensões, dessas pressuposições e criticar sempre a sua forma de abordar determinado assunto, principalmente quando se trata de passado, né? Quando se trata de história. Então, veja só, falando isso para dizer que a questão de Nicéia, ela entra nesse nível de uma postura crítica muito alta. Porque o nível de, vamos dizer assim, de influência de Nicéia sobre o que vai ser a igreja, o que será a igreja até os nossos dias, é assim de um nível extraordinário, né? E é interessante, né, todo esse ponto. Então, por exemplo, essas leituras dogmáticas, né, formulações teóricas sobre quem é Jesus, né? Eu acho que de primeira já vale a pena dizer, e aqui eu vou ser bem polêmico, né, que Jesus, muito provavelmente, o Jesus histórico, não se concebeu, mas isso aí é uma afirmação também já, vamos dizer assim, que não dá para se enfatizar com grandeza, né? Mas é muito provável que ele não se concebeu como o próprio Deus, tá? Como Deus encarnado. Essa é uma visão posterior da igreja, como nós falamos. E aí, para quem tem fé, isso significa que Jesus não é Deus? Não é necessariamente. Porque dependeria da compreensão de Jesus, da autocompreensão de Jesus, que ele era Deus. Entra numa questão dogmática aí. Eu nem vou entrar nessa discussão, vamos dizer assim, é quase escolástica, se eu fosse fazer isso agora, mas eu não vou fazer. De qualquer maneira, não, porque, por exemplo, eu sempre afirmava, quando eu pregava, os discípulos viam em Jesus a face do divino. Então, eles atribuíram a Jesus esse aspecto divino. Agora, Nicéia, você tem em Paulo, por exemplo, já uma concepção de Jesus divinizado. Você tem no Evangelho de João uma concepção divinizada, mas o Evangelho de João é muita formulação teológica. Basta dizer que o prólogo de João não é nada histórico. É uma consideração quase filosófica sobre quem teria sido Jesus. Então, não entra na nossa consideração, né? Paulo também faz uma afirmação, que é o seguinte, né? Que Jesus, né? Deus, ele se esvaziou, né? E ele tomou forma, né, de servo e tal, toda aquela história. Então, que vai ser depois pela teologia dogmática, chamada teologia quinótica e tal. Mas, enfim, também não vou entrar nesse ponto, são discussões aí que vão se prolongando, né? O fato é que tudo isso para mostrar que existe uma progressividade de uma concepção de divinização, né?
que está afastada, provavelmente, do Jesus histórico, mas que as comunidades, na medida em que vão se apropriando da figura de Jesus, principalmente em contato com o helenismo, vão, né, chegando nessa compreensão. Só para lembrar um texto, porque eu não queria deixar isso passar, o texto que o Elcio citou, que muita gente usa, né? Olha, a prova de que Jesus era o Cristo, que Flávio José disse que ele era o Cristo. Bem, primeiro que se Flávio José dizer que Jesus é Cristo, não provaria nada, né? O testemunho de um homem dizendo que ele era Cristo. E daí? Qual é a grande coisa nisso? Segundo, Flávio José era um fariseu, né? Nunca que ele diria que Jesus era Cristo. Então a gente sabe aí que tem uma interpolação no texto, né? Aí foi o que o Elcio falou, né? Um dito reconstituído provavelmente diria que Jesus, a quem as pessoas chamavam de Cristo, né? Na Vita Flaviana, Flaviana, se eu não me engano, ele vai falar isso. Então, algo semelhante. Então, veja só, quando a gente vai indo para mais distante, nós vamos percebendo que cada vez mais, de fato, é aquilo que Harnack falou, e parece que ele está certo, né? Harnack foi um grande historiador da igreja. Você vai tendo uma helenização muito forte, progressiva, não que essa helenização já não está presente nos evangelhos, mas ela vai ficando cada vez maior, a ponto de nós chegarmos num concílio de Niceia, 325 depois de Cristo, né? 3 séculos depois, mais de 3 séculos, onde as pessoas vão utilizar-se de formulações platônicas, da lógica aristotélica, de uma série de ferramental filosófico para tentar definir, né, o que seria Jesus, né? Que Jesus é o quê? Ele é o próprio Deus. E pior, e mais engraçado que isso, porque tinha a polêmica com Ário, porque Ário dizia que Jesus foi criado, o que é uma posição muito próxima dos evangelhos. Nossa, você está falando isso? Está próxima. Está lá, Jesus é visto como filho de Deus, Jesus é adotado, por exemplo, tem uma posição do evangelho que é muito próxima ao que na polêmica primitiva, se chamava de adocianismo, né? Porque ali no momento do batismo, né? Ele é reconhecido, empossado, digamos assim, com a aura divina, por aí vai. Então você tem todo esse percurso, né? De uma construção teológica que vai se dizer que Cristo era Deus, né, com o concílio de Niceia. E aí fica hoje essa polêmica, assim, se você não afirmar, Niceia, para quem não sabe, vai, vamos dizer assim, dogmatizar, vai colocar como dogma, como verdade, como fato absoluto que Deus, ele é trino, e Jesus é filho de Deus e é Deus na própria essência, ele não é semelhante. Olha só, ela vai bem longe, porque Jesus não é nem semelhante a Deus. Jesus é igual a Deus em sua essência, né? Então, olha o nível de formulação. Você pode depreender uma doutrina de que Jesus Cristo é divino dos evangelhos? Pode. No campo histórico, não, porque todos os textos que falam disso, né, quase, eu não sei uma palavra que Jesus, dos evangelhos de João, que a gente sabe que é bem formulado teologicamente, mas a maioria dos textos são dissertações dos escritores sobre Jesus. Jesus é isso, né? Vá, e tal. Então, é muito complicado. Mas por que eu estou falando tudo isso, gente? Para mostrar que, assim, e aí foi uma vez um post até polêmico que eu fiz no Facebook, que essa questão de colocar Jesus, eu encerro aqui minha fala, como se fosse necessário para ser cristão acreditar na Trindade, né? Que Deus é em 3 pessoas, em uma mesma essência, né? E essa mesma essência se manifesta de forma diferente, né? Nas pessoas divinas, que são diferentes em suas atuações. É muita coisa, gente. Agora, você pode continuar levando essa doutrina consigo? Pode, é uma questão de crença, de formulação. E se Jesus, de fato, no âmbito metafísico, foi isso? Não é porque ele falou ou não falou, deixou de falar, que ele não seja, por exemplo. O fato é que no campo histórico, Jesus nunca tomou isso para si, e isso era muito desconhecido dos cristãos primitivos. Agora, pode-se defender dogmaticamente que a doutrina foi sendo revelada aos poucos, né?
Isso é uma coisa que a teologia sistemática faz, dizer que, aos poucos, né, aquela verdade, eles foram compreendendo de forma mais elevada, mas no começo isso não era para ser compreendido. Você pode salvar a coisa dessa maneira? Pode, não tem problema nenhum, mas aí não é Jesus histórico, né? Aqui, Elcio, para você, ó. Se o Jesus histórico fosse realmente uma narrativa consistente, seria o fim da religião? E como o Jesus histórico contribuiu, acho que é isso, né, para a academia? Acho que deu para entender, né, Elcio? Então, se o Jesus histórico fosse realmente uma narrativa consistente, seria o fim da religião? E como o Jesus histórico contribuiu para a academia? Aí eu vou separar uma questão aqui depois para o Misael. Você pode responder agora, Elcio, depois eu já passo para o Misael. Tá. Certo. É uma boa pergunta. Se a gente tivesse acesso totalmente ao Jesus histórico, ou se Jesus não tivesse ressuscitado, ou se ele não fosse essa pessoa gloriosa que a teologia construiu, como seria hoje? Como seria a igreja? Como seria a teologia? Bom, difícil saber. A gente nunca vai saber como seria, né? Mas, assim, com certeza seria bem diferente. Seria bem diferente. As formulações seriam diferentes, né? A forma de acreditar seria diferente. As esperanças, as expectativas seriam diferentes. Porque o Jesus histórico, ele está numa posição que ele está muito inferior ao Jesus da fé, né? Porque o Jesus da fé, o Jesus que foi construído, até porque Jesus não é o mesmo em todos os períodos, em todas as épocas. Em cada época ele foi visto de uma forma. Até estava falando que atualmente Jesus se tornou aquele que me dá as coisas que eu quero, né? Eu quero um carro, peço para Jesus. Eu quero um emprego, Jesus, me dá um emprego. Quero trabalhar naquela fábrica. Jesus, eu quero comprar um carro vermelho, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, quer dizer, esse é o mesmo Jesus do século XIX, é o mesmo Jesus do século XVII, XVI? Não. Então, cada época existe uma interpretação de Jesus. Agora, é lógico que o Jesus histórico, ele tem a sua contribuição para a gente poder conhecer, ou pelo menos ter alguma coisa mais plausível a respeito de quem foi Jesus de fato. Né? Mesmo que a gente não tenha acesso total a isso, por falta de documentações e de muitas evidências, né, inclusive arqueológicas, históricas, mas a gente tem como se aproximar, né, de quem foi o Jesus do primeiro século. Que foi aquela pessoa que incomodou as lideranças religiosas. Né? Então, Jesus, os judeus não tinham poder para matar Jesus. O templo não tinha poder para matar Jesus. Esse tipo de violência, só quem tinha autoridade era o Império. Era o Império Romano. Então, o Império Romano é que tinha a licença de impor a violência. Né? Então, quer dizer, Jesus, ele incomodou esses líderes. E por isso foi morto. Né? Ele foi morto pelos romanos? Obviamente foi, porque os romanos é quem aplicava a penalidade. Mas quem matou Jesus? Foi o monopólio da fé. Né? Esse monopólio da fé, esse fundamentalismo extremista, também é um certo anacronismo falar de fundamentalismo nessa época, mas é essa ideia de um radicalismo religioso centralizado, num único grupo. Então, quer dizer, é o Jesus que lutou pelas pessoas, estava junto dos pobres, foi acusado por isso, porque andava junto de prostitutas, andava junto de
de chamados pecadores, né, de cobradores de impostos. Jesus estava junto daquelas pessoas que atualmente jamais as pessoas da igreja andariam. E por isso ele era acusado, né, por aqueles que tinham a sua religião como a única correta, né. Se Jesus estivesse hoje aqui, as igrejas jamais iam querer Jesus, né? Porque não é o Jesus que elas querem, né? Que elas esperam, né? Elas querem um Jesus que vai fazer o sucesso ali, vai fazer crescer a igreja. Mas, infelizmente, o que está por trás de fazer a igreja crescer não é nem o bem social, né? Não é pensando na sociedade, na melhora da sociedade, mas na maioria das vezes é na melhora da arrecadação. Então, é mais ou menos isso o que acontecia, né? Agora, qual a contribuição do Jesus da fé? Ou do Jesus histórico? A contribuição está justamente nas pesquisas e nesse conhecimento do primeiro século, que é um século tão conturbado, né? Que terminou basicamente com uma revolta naquela região, uma revolta judaica, né? E os romanos destruíram Jerusalém, né? E os judeus foram espalhados e aí causou aquela confusão. Não só judeus, como cristãos também foram espalhados, até porque o cristianismo era ligado ao judaísmo, né? Jesus nunca foi cristão, né? Jesus nem conheceu o cristianismo, né? Jesus sempre foi um galileu, e morreu como um galileu ou como judeu, né? Tem sempre essa dúvida, mas o fato é que Jesus morreu e não foi cristão, nunca foi, né? Nunca foi batizado no cristianismo, nunca teve nada de cristão, né? Agora, o que foi criado depois dele é que tornou isso, né? Tornou Jesus como se fosse um cristão, né? Então, a contribuição está nisso, nesse conhecimento da época, nessa busca em saber quem de fato foi esse Jesus, o que ele ensinou, né? Até porque, mesmo que pessoas tentem diminuir a importância de Jesus nas universidades, mas é impossível diminuir essa importância. Não só para religiosos, como não religiosos, porque Jesus é uma figura importante, não é só para o cristianismo, né? Em qualquer religião, Jesus é falado, né? Algumas menos, algumas mais. Mas por quê? Por causa do exemplo, né? Por causa da forma como ele agia e da forma como ele tratava as pessoas. Ele era a pessoa que agregava, né? Que ia contra os abusos daqueles governantes e dos abusos da religião, né? Então, Jesus hoje faria isso, né? Ele ia contra os líderes religiosos de hoje, né? A bancada evangélica, Jesus com certeza ia ser contra essa bancada evangélica, que é ridícula, né? Contra esses abusos, né? Essa transformação de Messias no presidente, isso é ridículo também, né? Ele jamais vai ser Messias e jamais pode ser comparado ao Messias, a Jesus, né? Enfim, essa seria a contribuição, né? E também o que seria da fé. A fé não quer acabar, ia continuar. Ia ser diferente, claro, né? Até porque nós temos religiões que não são baseadas em ressurreição, né? Como o budismo, por exemplo, e é uma religião que existe hoje, que é grande, e as pessoas seguem, né? Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não fosse tudo isso, então a religião ia ser diferente, o cristianismo ia ser diferente. Como? Não dá para saber. Misael, contigo. Falastes bem, bomba, uma dinamite, não sei mais qual o nome dá, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada agora. Então, já partindo dessa brincadeira, né, a gente já vê que tem uma postura bem polêmica, os evangelhos têm uma postura bem polêmica sobre o templo. Eu já falo de saída, é uma pergunta de um especialista, realmente, né? É uma pergunta difícil e, assim, a minha base de estudos, né, não chega, talvez, a responder, talvez a contento a essa pergunta,
e até depois, se o pessoal, os meninos quiserem contribuir, são bem-vindas as contribuições, mas partindo dos meus parcos conhecimentos em relação a isso, eu diria que é muito importante, principalmente no sentido de desconstrução, né, de uma teologia do templo, né, que estaria centrada nas esperanças messiânicas, nas esperanças de centralização de Israel em torno do templo. Se nós observarmos as narrativas sinóticas, todas elas nós vamos vendo, por exemplo, o próprio Marcos é um evangelho que dá muita ênfase das casas, né? Então, Jesus nos evangelhos, quando aparece, inclusive em João, né, lá é para expulsar os cambistas, para chicotear o pessoal. Então, assim, o templo, ele é um instrumento, né? Ele é um símbolo de poder, né? Ele é um local de poder da época, e assim, eu penso o seguinte, as comunidades que estão no entorno da escritura desses evangelhos, elas percebem esse elemento e que elas são, vamos dizer, afastadas, né? Que o templo era um local onde você tinha uma elite, onde existia as relações de unidade entre o Império Romano e as grandes lideranças judaicas. Então, tudo isso era mediado, digamos assim, pelo templo que se colocava como um elemento simbólico para sustentar esse poder dessas elites sacerdotais, né, hierossolimitanas, e poder fazer essa mediação, né? Herodes, o primeiro Herodes foi muito esperto, né, nessa questão de reconstruir o templo, como até hoje nós vemos, né? Grandes líderes constroem templos faraônicos aí, porque isso tem um simbolismo religioso de agregação muito grande. É um símbolo de poder, é um símbolo de que Deus está, né, ali no meio daquelas pessoas, e aí você vai vendo que o evangelho é totalmente contrário a isso, porque Jesus está nas casas, Jesus cura os paralíticos nas casas, Jesus vai lá na sogra de Pedro na casa de novo, Jesus entra a própria sinagoga é muito criticada, né? Ele entra na sinagoga, tem um demônio lá, segundo o Evangelho de Marcos. Então, assim, tudo toda essa questão, digamos assim, de um deslocamento geográfico que tem um sentido simbólico muito grande, né? Porque é uma descentralização rumo à periferia, né? Você tem uma periferia grande, que é Galileia, né? Quando Jesus vai para Jerusalém, essa ida, segundo os evangelhos, ela é justamente onde vai se dar a morte, justamente a partir do momento onde ele tem um confronto com as lideranças no templo, né? Então, olha só a dimensão de tudo isso, né? Então, se isso tiver fundo histórico, é muito plausível, então, a condenação de Jesus a partir do momento em que ele se opõe ao templo, né? A partir do momento em que ele se opõe abertamente às lideranças e ao poder do templo. Aí não igual, mas se equilatando talvez ao poder, a forma de manifestação dos zelotas, né? Que tinha uma postura mais radical também. Então, tem um livro novo aí, as pesquisas, tem Jesus o Zelota e tal, eu não sei se eu iria tanto por esse caminho, mas é por aí. Então, respondendo assim de maneira muito geral, né, a minha concepção, a minha compreensão sobre a questão do templo nos evangelhos. E aí continua, né, porque no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos também, o paralítico está na porta do templo, ele não tem acesso ao templo, né, porque ele é paralítico. O povo que é sofrido, o povo que é limitado não tem esse acesso, mas Jesus vem quebrar toda essa divisão e toda essa estrutura. Bem, é isso. Elcio, você pode responder ao nosso caro amigo Richard? Sim. Fica contigo a fala. Sim. Sobre Jesus no Alcorão, né? Isso, qual a diferença do Jesus no Alcorão e se é possível, né? Isso. Você ter uma historicidade de Jesus de acordo com o Alcorão. Valeu, Richard, pela pergunta. É uma coisa bem interessante. O Alcorão é um texto que eu
também já estudei, já escrevi também um material didático sobre isso. E é uma coisa que me chama bastante atenção, né? Sobre a ocorrência de personagens, de alguns personagens bíblicos de tradição judaica e cristã, nos textos do Alcorão. Se bem que o Alcorão, ele não é uma narrativa. O Alcorão, ele é composto por ditos. Então, disse Alá, disse Moisés, disse Jesus, né? Ele tem pequenos trechos narrativos, pequenos versículos narrativos, mas no geral ele é formado por ditos. E ele tem sim vários textos, inclusive, que mencionam Jesus, mencionam Maria, mencionam José. Agora, isso por quê? Porque o Alcorão, ele tem muito das tradições, algumas tradições judaicas, principalmente a de Abraão, a história de Abraão e Agar, o Ismael, né, e tal. Você tem também a pessoa de Moisés, que também é muito importante no Alcorão, e a figura de Jesus. Para o Alcorão, Moisés, Abraão, Jesus e o Maomé, Muhammad, eles são profetas. Todos eles são profetas. Não tem um profeta maior e outro menor. Todos eles são iguais. Então, Jesus, ele é igual a Abraão, é igual a Moisés, é igual ao Maomé. Então, eles são profetas. No Alcorão e para o Islã, Deus não tem filhos, né? Alá, Deus não tem filhos. Então, é impossível Deus ter um filho. Até uma coisa interessante que a última vez que eu estive lá em Jerusalém, indo para a Palestina, estávamos conversando com um taxista que era cristão e depois acabamos conversando com um grupo também. E uma das coisas que ele não conseguia entender é porque as igrejas do Ocidente entendem Jesus como filho de Deus. Né? Porque na própria concepção dele, como cristão e como palestino, ele não conseguia ter essa ideia, como que Deus pode ter um filho e como que Jesus pode ser filho dele. Mas essa ideia de Jesus não ser filho de Deus, para ele não fazia diferença com relação à crença que ele tinha em Jesus. Quer dizer, não faz diferença se Jesus é filho de Deus ou não. Né? Porque, para ele, a figura de Jesus é importante. Agora, no Alcorão, que já é uma recepção dessas tradições, durante o século VIII, século VII, com Maomé, nós vamos ter o seguinte: a forma como aparece no Alcorão, Jesus, ele é filho de José e Maria. E é interessante que aparece também um anjo e ele fala para Maria que ela vai ter um filho, e esse filho vai ser um profeta enviado por Alá, e ele vai levar muitos de volta para Alá. Né? Eles chamam de volta para a religião verdadeira. Né? Só que Jesus, ele não aparece como divino, ele aparece sempre como o profeta Jesus. E esse profeta Jesus, ele também realiza alguns milagres. Né? Ele também prega, ele também anda, ele esteve em Jerusalém, ele faz várias coisas. Agora tem uma coisa, né? Tem um detalhe importante, que no Alcorão Jesus não morre. Né? Jesus não morre na cruz. Aí o Alcorão vai dizer o seguinte, que crucificaram outra pessoa no lugar de Jesus. Isso lembra muito uns textos apócrifos, inclusive. Então crucificaram um outro no lugar de Jesus e as pessoas pensaram que fosse Jesus, só que não foi Jesus, porque Alá trasladou Jesus para os céus, né? Para junto de si. É a mesma ideia, por exemplo, do Maomé. O Maomé também, segundo a tradição, ele não morreu, ele foi levado para Deus. E é assim que acontece com os profetas do Islã. Né? Deus leva esses profetas para si, né? Porque eles são pessoas
próximas de Alá. Então, isso é interessante. Agora, se a forma como o Alcorão, ele vê Jesus, se é mais próxima das tradições antigas, do Jesus histórico, bom, algumas coisas parecem bem interessantes, né? Parecem interessantes, plausíveis até. Mas não dá para dizer exatamente. Até porque o Alcorão já é uma tradição, já é uma recepção do texto bem para frente, né? Agora, eu diria, muitas coisas até parece mesmo um pouco do Jesus histórico, né? O Jesus que viveu, que nasceu ali, né? Do José e Maria, trabalhou, ensinou, né? Ensinou a religião de Alá para as pessoas e levou muitos de volta para Alá, e por causa dos infiéis, né, que o perseguiram, Deus, Alá, o levou para si, e os romanos crucificaram outro pensando que era Jesus. Né? Então, bom, é muito interessante, porque mexe inclusive com a questão da ressurreição, né? Se Jesus ressuscitou ou não, né? Porque o Jesus histórico, Jesus, bom, muitos pesquisadores não procuram não entrar muito nesse âmbito, né? Mas, quer dizer, o Jesus histórico não teria exatamente ressuscitado como a gente imagina, né? E aí até aquele filme O Corpo é bem interessante, né? Porque ele relata essa tensão, né? Da ressurreição, ressuscitou ou não, encontrar um corpo crucificado do mesmo século e da mesma era, né? Bom, enfim, existem algumas semelhanças, existem diferenças, né? Mas algumas diferenças são essas. Jesus nasceu de José e Maria, então não foi um nascimento divino, né? Ele viveu como uma pessoa normal, só que um escolhido de Alá, de Deus, né, para pregar essa palavra para os judeus, mas os judeus não aceitaram, e depois os muçulmanos que receberam a revelação através de Maomé 7 séculos depois, né, 8 séculos depois. Então, e também a morte na cruz, né, também é outra diferença. Ok? Isso aí. É tanta coisa que se a gente se empolga, né? Falando. Isso, não, mas foi ótimo essa. Como eu falei para vocês no começo da nossa live, né? Eu acho que uma live só para falar sobre o Jesus histórico, a gente só ficou nas questões introdutórias, que já são complexas, sim, né? Imagine. Tem uma coisinha, Rogério, só para. Quando eu estive lá, eu conheci um muçulmano. E esse muçulmano, ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou para mim que na noite passada, quando eu estava lá, ele tinha sonhado com Jesus. E que Jesus falava com ele, né? E na minha cabeça eu pensava assim, pô, mas como que Jesus apareceu para ele, né? Quer salvar ele dos pecados, tá? Mas é interessante, ele não tem essa visão de que Jesus veio para salvar os pecados e tal, salvar dos pecados, né? Mas ele tem a visão de que Jesus veio para direcionar as pessoas para Deus, né? E ele teve um sonho com Jesus, ele chamou de Issa. Uhum. Ele teve um sonho com Jesus, e Jesus dizia para ele que ele continuasse seguindo os ensinamentos do profeta Maomé, né? Que seria o profeta posterior a Jesus, né? Interessante, né? Um muçulmano falando que sonhou com Jesus, né? Essa relação, né, de conversa entre as tradições, né? Isso é interessante. A gente trabalha bastante isso nas ciências da religião, para quem estuda religião, né? Essas conversas culturais, etc. Isso mesmo. Eu agradeço também ao Misael, ao Elcio, e principalmente aqueles que nos assistiram, né? Nos prestigiaram, estiveram aqui conosco. Muito obrigado a vocês, viu, pelas perguntas, pelas reações, pelos elogios. Bacana, viu, gente? Ver que a gente está construindo algo importante aí para as nossas discussões sobre religião, sobre a fé, sobre o cristianismo, outras religiões. Então, o intuito do Pensando Fora da Caixa é isso, a gente discutir livremente, né? Sem aquela coisa de, não posso falar aquilo, não posso falar isso. Então,
Muito obrigado por vocês prestigiarem.